E aí ele fala uma coisa pro Paulo Figueiredo. Eu não entendo qual é a coragem e a qualidade de você jogar de peito aberto numa lança. Qual é a estratégia disso? Por quê? Porque ele acha que a estratégia do Paulo Figueiredo é se arremessar contra uma lança. No que eu retruco tanto ele quanto o Paulo Figueiredo. Na verdade, a ideia é você jogar outras pessoas na lança. É jogar as véias que foram lá pra frente do quartel. É jogar o Clesão. A ideia é sempre jogar o público na lança. Ou alguns otários, tipo Sarah Winter. Joga esses caras na lança. Pum. Entendeu? A ideia é sempre jogar um terceiro na lança, enquanto você não se prejudica, ganha likes, views e cresce, etc. É isso. Ninguém quer realmente uma guerra contra o Alexandre de Moraes. A gente fica falando hoje de guerra por proxy, né? Que é a guerra que os Estados Unidos faz, por exemplo, contra a Rússia através da Ucrânia, etc. Sim, todo mundo quer fazer guerra por proxy. Todo mundo, estou aqui, mas na verdade o povo está lutando por mim. Veja, o Flávio Bolsonaro. Qual é a guerra pro proxy do Flávio Bolsonaro? Atenção, preciso que vocês vão às ruas, tá? E aí vocês preenchem esse abaixo-assinado. E aí talvez a gente protocole o impeachment contra Alexandre de Moraes. Impeachment que ele mesmo, Flávio Bolsonaro, filho da puta, tá? Não protocola. Aí todo mundo faz o discurso de brabão e não protocola. Quando eu falo que esse Pablo Marçal pro bolsonarismo tá caindo como um meteoro, é que se por um lado ele finge que ama o Bolsonaro, diz que o Bolsonaro é o máximo, por outro ele tá desnudando essa estratégia dos caras. E cara, honestamente, eles que se explodam, porque são todos picaretas. E ele está admitindo, e essa é a parte que é mais sensacional, ele tá admitindo que ele fez de propósito e que ele tá manipulando eles internamente. Essa admissão da estratégia e os bolsonistas vêm falando, tô nem ligando, tô com ele, é a parte mais interessante. Essa parte é a parte favorita. Ele tá admitindo que ele tá fazendo isso. Só que ele não tá falando, por exemplo, o principal que é Bolsonaro. Por isso que ele é um desonesto também. Corta pra 2. Por isso que é desonesto, ele não presta. Ninguém ele presta. Porque ele não tá falando, Bolsonaro, você fez essas pessoas serem presas. Porque você tentou um golpe. Ele admite, quando ele fala do radicalismo, tá? O Xandão radicaliza e depois passa do ponto. Como resposta a um radicalismo, ele não tá falando que é a tentativa de golpe do Bolsonaro. E tampouco é a tentativa de golpe que usa os outros como bucha de canhão. Aí ele não fala. Por isso que é um jogo de pessoas desonestas. E por isso que até esse Coringa, na coringada que ele tá dando em cima do palco, é um Coringa que vai explodir você. Porque ele tá te levando a erro. Esse Coringa tá você vai explodir com a Gotham City. É isso, porra. E vamos todo mundo dar like na live aí, pô. Vamos lá, like na live. Bora. Vamos ver Paulo Figueiredo respondendo. Paulo Figueiredo ficou pistola e respondeu. Vamos ver. Ele disse: sim, acabei de ver o Pablo Marçal admitindo que fala o que tiver que falar para manipular o eleitorado bolsonarista, dizendo que eu mereço a censura que sofro por enfrentar o regime, enquanto ele dá cambalhotas para se recusar a chamar o Alexandre de ditador. O tempo vai continuar revelando quem é quem. Temo que tarde demais para o povo de São Paulo. Vamos lá. Fala real, Figueiredo. Aí ele vai fazendo esse jogo. Desprezível ver alguém se vangloriar de chamar o Carlos Bolsonaro de doente mental só pra chamar atenção. Não é desprezível. É falar a verdade. Um grupo político que fica alçando o Carlos Bolsonaro à posição de um estrategista, vai pro buraco como foi. Tem que falar que o Carlos Bolsonaro é doente mental? Sim, porque ele é doente mental. O Carlos Bolsonaro é doente mental. É um sujeito com recalques e com problemas enormes. O Carlos Bolsonaro é um sujeito que foi obrigado pelo pai dele, Jair Bolsonaro, com 17 anos de idade, a concorrer para vereador do Rio de Janeiro só para tirar a mãe do mandato, porque o pai achava que a mãe, no exercício do mandato dela de vereadora, traiu ele com um outro cara. Aí se separou dela e falou: filho, concorre contra a tua própria mãe para arrancar a vaga de vereador da tua mãe. Você entende os traumas que foram construídos nesse moleque? Sabe o que ele fez depois de completar 18 anos, o Carlos Bolsonaro? Ele ficou tão marcado, tá? Por essa humilhação paterna que ele foi submetido, tá? Uma coisa meio freudiana, que ele tatuou um Bolsonaro gigante nele. E dali em diante, ele vive como uma sombra do pai, como um cachorro do pai. Cara, da adolescência dele, tardia, até agora, que é um sujeito que tem mais de 40 anos. É um sujeito mentalmente destruído. Lógico que ele é um doente mental. Ele é um doente mental, ele tem gravíssimos problemas. Ele não sabe o que é a vida para além do horizonte do pai. As declarações dele, se você vê ele quando foi num podcast aqui em São Paulo, esqueci de quem era o podcast, ele começava a falar do pai, ele chorava, um choro doentio,
Então, lógico que ele é um sujeito doente. E aí vem o Paulo Figueiredo que quer ficar falando, não, ele falou mal do... o Paulo Figueiredo, o Carlos Bolsonaro é maluco mesmo. Imagine se desse dado certo, ô Riso, o golpe de Estado do Bolsonaro. Nossa. A gente nunca esquece, a gente fica lembrando assim, estamos vivendo uma ditadura do Xandão. Sim, o Xandão tem uma postura ditatorial. Coisa que o Alexandre, que o Marçal não vai falar. O Xandão tá com uma postura ditatorial? Sim. Não só eu falando, cara. A imprensa internacional está falando, linhas foram cruzadas. Ele tá com essa postura. Ponto. E se fosse a ditadura do Bolsonaro, alguém parou pra pensar? Já parou pra pensar que se o Bolsonaro tivesse dado um golpe, o senhor Carlos Bolsonaro, junto com a junta militar, que o Bolsonaro teria a maioria, que teria derrubado a STSE e tal, ele teria plenos poderes pra fazer uso da sua mania persecutória contra todo mundo? Digite 1, se você acha que eu, Renan, que você estaria preso, ou digite 2, você acha que eu estaria solto. Eu garanto pra você, eu continuaria falando as mesmas coisas que eu falo desses caras. Eu estaria preso ou solto num golpe do Bolsonaro. Seja bem honesto. É óbvio que... E óbvio que iria fazer isso com todo mundo. Porque eles tentaram sem dispor desses meios. Quando eles não dispunham dos meios totais de ação, que é o uso da violência estatal pura e simples, eles tentaram com assédio judicial. Por que eles não tentariam com a mano militar? Olha, esses caras estão armando uma conspiração, tá? Eu vou falar, eles têm uma teoria conspiratória de que nós atuamos junto com o Xandão pra prender as pessoas. Eles iam usar essa teoria conspiratória, que foi a mesma teoria usada pra tentar nos prender, anteriormente, pra falar, esses caras estão tramando com o Xandão, vão ser presos juntos com o Xandão. Tanto que o decreto do golpe já prendia o Xandão. Primeiro você prende ele, aí depois você vai prender os colaboracionistas do Xandão. É isso, cara, é isso que um ditador faz. Todos os ditadores fazem isso. Não existe ditador que não persegue os dissidentes. Todo ditador persegue o dissidente. Então, assim, a gente às vezes se esquece que houve uma tentativa de golpe e que houve uma reação tocada pelo sistema contra isso. É isso. Então, quem fica levando a sério essa loucura é filho da puta. Não dá pra levar a sério. Mas vamos lá. O Paulo Figueiredo volta. Desprezível ver alguém se vangloriar de chamar o Carlos Bolsonaro de doente mental só pra chamar a atenção. Desrespeitar o meu trabalho e o da minha equipe com o mesmo intuito. E tratar o eleitor bolsonarista como massa de manobra. E pior, a história de estratégia é fake. É realmente a atitude do golpista que ele é. Eu acho que o Paulo Figueiredo, eu volto a colocar aqui, o Paulo Figueiredo é um sujeito que pode ser muito necessário nesse processo histórico, porque ele acho que ele é o mais inteligente desses caras bolsonaristas. Ele é o cara que sabe jogar melhor. Ele já entendeu o que é o Bolsonaro. É compreensível. Aí ele joga o jogo dele dentro do bolsonarismo, tá? Ele não tá aceitando a chegada do Pablo Marçal como uma espécie de avatar agora da direita. É F1 que o pessoal tá digitando. É 1, né? É 1. Ele não tá aceitando. Não vai ter. Então, ele tá construindo. Só que tem um problema, tá? Hoje não tá no controle dele. E por mais que eles usem esse tipo de, vamos dizer, demonstração da estratégia dos caras, eles não vão conseguir pegar a tempo o Marçal para as eleições. Isso o próprio Paulo Figueiredo sabiamente admite, né? Sabiamente admite. Mas o que eles também não vão conseguir, e eu acho que aí a gente tem um caminho aqui para construir, é que eles não dispõem de meios de ação para criar outro fenômeno de massa que engula o Marçal. E se o Bolsonaro é em si um fenômeno de massa que gerou deputados e tal, se eles não têm outro fenômeno de massa para substituir, só denunciar o Marçal não vai ser o suficiente. Porque o que o Marçal demonstra para essas pessoas é que o brinquedo Bolsonaro já perdeu a graça. É um trend que passou. As pessoas querem outras coisas. Quem se viciou com a droga Bolsonaro agora tá recebendo uma droga muito mais potente que a droga Marçal. Uma droga de atenção. No fundo, a gente tá falando da capacidade que esse aparelhinho tem aqui de roubar a atenção de todos vocês e fazer com que vocês fiquem presos aqui, tá? Dominados. Isso aqui rouba atenção, isso aqui rouba você por dentro. E o Marçal é um veículo para o roubo de atenção muito mais eficiente do que o Bolsonaro. E, cara, eu não tô achando que o eleitor vai voltar para um produto velho. Não vai, tá? Enfim, eu acho que com base nisso entendemos o início do problema.